bicho-papão sai de cima do telhado, deixa essa criança dormir sono sossegada. Deixa essa criança dormir sono sossegada. Vocês conhecem essa canção? Alguém já cantou para você? Essa é uma das cantigas preferidas. Vocês sabiam que essa música a minha mãe cantava para mim quando eu era bem pequenininha, todas as noites antes de dormir? Minha mãe me levava para a cama, me arrumava, cobria bem gostoso, apagava a luz e começava a cantar. Sabem por quê? Porque eu era uma criança muito ativa. Eu queria brincar, cantar, correr, cantar, desenhar, pintar, conversar. Mas quando caía a noite, a minha mãe já exausta falava: filhinha, amanhã tem mais. Amanhã você brinca, amanhã você desenha, amanhã você pinta, amanhã você dança, amanhã você canta, amanhã você conversa. Mas agora tá na hora de dormir. E eu, nada. Mamãe cantava de novo e eu, nada. Até que então mamãe dizia: filhinha, se você não dormir, a Cuca pode vir aqui no seu quarto e te assustar. A Cuca, mamãe? Sim, a Cuca. Ela deve estar acordada nesse horário. Então, é melhor você dormir. E eu ficava com muito medo. Sabe por quê? Quem é que conhece a Cuca? Você já conheceu a Cuca alguma vez? Já ouviu falar da Cuca? Eu conheci a Cuca, sabe onde? No sítio do Pica-Pau Amarelo, de Monteiro Lobato. Vocês conhecem Monteiro Lobato? Conhecem o sítio do Pica-Pau Amarelo? Se não conhecem, aproveitem. É importante que vocês conheçam. Bom, Monteiro Lobato levou a Cuca para dentro do sítio para assustar toda a turma. E sabem como que é a Cuca? Olha ela aqui. A Cuca é uma velha muito velha, com cara de jacaré e unhas afiadas de garras de gavião nos pés. Com uma voz estridente, muito alta, muito forte, assustava todos que estavam ao seu redor. E eu morria de medo, ainda mais por saber que ela é parente do bicho-papão, do tumarambá, o homem do saco, papafigo. É disso tudo, fedorento como ela. E assim eu dormia. Mas vocês sabem que agora, um pouquinho mais crescida, eu descobri, e este é um segredo que eu conto para vocês, eu descobri que a Cuca e todos os bichos papões que existem, eles moram no medo do escuro. É isso mesmo. Você tem medo do escuro? Eu não tenho. Mas tem gente que tem. Gente grande e gente pequena. É que gente grande não está muito acostumado a contar sobre seus medos, não é verdade? Mas vou contar uma coisa para vocês. Quando a noite chega, o medo do escuro pode agarrar qualquer um.
Homem de barba, moço alto, forte, mulher bonita, professora, médico, cientista, cozinheira, motorista, até os guardas noturnos sabiam disso? É verdade, eu conheço muito guarda noturno que tem medo da noite. E olha que eles estão muito acostumados, não é verdade? É, tem guarda noturno que é só cair à noite, aquela noite mais escura, tem ó, vontade de sair correndo, de se enfiar embaixo do cobertor e ali ficar. Mas vocês sabem uma coisa que é muito importante saber? E é uma coisa que eu sei desde quando eu era bem pequenininha. É que quando a gente escuta a voz de quem a gente ama muito cantando pra gente, todo o nosso medo passa. Medo do escuro, medo da cuca, medo de bicho-papão, qualquer medo que a gente possa ter. E aí, tudo isso como um passe de mágica, vai embora quando a gente escuta aquela voz cantando e nos ninando. E essa pessoa pode ser quem a gente quiser. O pai, a mãe, a avó, o avô, o tio, a tia, o irmão, a irmã. Isso é tão gostoso, não é? E aí então a gente, quando escuta essa voz, a gente vai acalmando o coração, a respiração vai se tranquilizando, a gente vai fechando os olhos, vai sonhando, vai longe, até acordar no outro dia com toda a nossa coragem e confiança para todos os desafios do dia. Isso não é bom demais? Que saudade, que saudade. Queria tanto voltar a ser criança para ouvir a minha mãe cantando para mim. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Não tenham medo. Tenham sonhos lindos. Mas, se vocês quiserem, eu também posso cantar para vocês. Nana, nenê, que a cuca vem pegar. Papai foi pra roça, mamãe já vem já já. Bicho papão sai de cima do telhado, deixa essa criança dormir sono sossegada. Deixa essa criança dormir sono sossegada. Jogo perigoso. Ué, o que está acontecendo de errado aí na televisão, Zé? Nossa TV é muito velha, não tem a entrada certa. Mas o que você está fazendo aí, afinal? Tô tentando conectar uma coisa aqui. Uma coisa. É um videogame novo, bem melhor do que o das crianças. Comprei do Amadeu. Ele ganhou um novo, mais moderno. Tá aqui o adaptador. Aí, Zé, me ajuda aqui, me ajuda a levar isso aqui pro carro. Ai, eu acho que eu vou derrubar tudo. Já vou. Consegui! Ai, meu Deus, é tanta coisa. Olha só o videogame novo que eu comprei. Você precisa ver a qualidade do gráfico, que coisa linda! Você comprou um videogame novo? É, mais moderno. Você precisa ver. Ele vem com um jogo de corrida de carro que parece que você tá indo a mais de 200 por hora. Incrível! Nossa, que interessante. Tem táxi velho nesse jogo? Não, eu acho que não. Bom, Zé Maria, eu tô atrasada. Não esquece de pegar a Teca e o Guto às 7 na casa da Nara, hein? Alimentar a Guela e dar pra Vera aquele bolo de banana que ela me pediu. Olha lá! Olha lá, olha lá! Marília, olha lá! Não esquece de fazer as coisas que eu te pedi, hein, Zé? Tchau. Beijo. Tchau, tchau, querida. Beijo. Sempre na mesma curva. Vou ter que reiniciar. Droga. Mas o que é isso, Zé Maria? Oi? Você não foi buscar as crianças. Eu tinha que acabar a corrida. José Maria, você está jogando há mais de 2 horas. José Maria, eu nem sei por onde começar a brigar com você. Como é que a gente vai poder falar para as crianças pararem de jogar se o pai delas não conhece os limites? Mas eu queria ganhar a taça de ouro. E a tua vista, Zé? Daqui a pouco você vai ficar zureta e não vai conseguir dirigir o seu próprio táxi.
E a Vera, passou por aqui? Eu acho que não. Não que eu saiba. José Maria, como assim? Acho que não. Não que eu saiba. Se você era a única pessoa que estava aqui. Ah, eu e esse carrão aí, ó. Tô comprando pneu novo. Ó, tudo bom. Com que dinheiro você está comprando pneu novo? Olha só. Agora eu vou ganhar com certeza. Ah, eu ganhei algum nas outras corridas. Olha lá! Onde é que é isso? É Mônaco? É, eles fazem um cenário igualzinho das corridas de verdade. Escolheu bem o carrão, hein? Ó, joga comigo. Eu te ensino a dirigir. É fácil. Ah, e a Teca pode esperar uns minutinhos. Mas só 10 minutinhos, hein, Zé? Vambora. Eu ganho de você rapidinho. Ganha de mim rapidinho. Eu era a rainha do fliperama, meu filho. Vamos lá. Do fliperama? Quero ver. Acelera aí, vai. Para de dirigir esse táxi. Totozinho? Ó, vou dar totozinho de novo, hein? Ó. Aí, ó, peguei. Barbeiro pra caramba, hein? Ah, você não é de nada, Marília. Fala sério, não sabe jogar nada. Vou te passar, hein? Que tal agora a gente brincar de o que é o que é? Vamos! Atenção! O que será que vai sair pra gente no dia de hoje? O que é o que é? Quem tem, procura. Quem não tem, não quer. Vou repetir. Quem tem, procura. Quem não tem, não quer. Vou dar um tempo para você. Quem disse piolho ou pulga? Ui, acertou! Vamos para a próxima? Vamos lá! Atenção! Uau! O que é o que é? Quanto mais se perde, mais se ganha. E aí? Vou repetir. Quanto mais se perde, mais se ganha. Um tempinho para você. O sono. Puxa vida! Vamos para o próximo? O que será? O que é o que é? Tem cabeça e tem dente, tem barba e tem pé. Garanto que não é gente, adivinhe o que é. Querem que eu repita? Vamos lá. Tem cabeça e tem dente, tem barba e tem pé. Garanto que não é gente, adivinhe o que é. Quem disse alho, acertou. É muito divertido brincar do que é o que é, não é verdade, gente? Quem não acertou, não tem problema. Na próxima, a gente volta com mais desafios do que é o que é. Combinado? Até mais! Cada um com seu país. Tá bom, gente, tá bom. Agora que eu já peguei a super maquiagem que a tia Vera deu pro Guto, a gente pode começar a escolher os países. Quem quer escolher primeiro? Eu primeiro! Ai, gente, vocês são muito bagunceiros. Primeiro você, Bia. Eu quero a China. Nara. Eu quero esse pequenininho aqui. Geórgia. Tá bom. A Bia a China e a Nara a Geórgia. Geórgia.
Ásia. Eu quero a África do Sul. Eu quero esse aqui, ó. Esse aqui é a Nova Zelândia. Agora só falta eu. Quero... o Chile. Tá bom, agora a gente já pode começar a se produzir. Se pintar das cores do seu país. Eu tenho que me pintar de amarelo, que nem os chineses. Eu não sei qual é a cor do meu país, mas eu quero me pintar de rosa. De rosa? Onde já se viu gente rosa? Se ela se pintar de rosa, eu quero me pintar de verde. Gente, peraí. Essa brincadeira tá virando uma bagunça. Não existe gente rosa, nem verde, nem vermelha. Eu quero rosa. O que é que tem se não existe gente rosa? A gente inventa. Por acaso você já foi na Geórgia? Tá certíssima. Eu sou a Nova Zelândia! Isso, Nova Zelândia! Eu sou da Nova Zelândia e eu sou verde. Isso já tá ficando engraçado. Eu nunca vi gente assim. Que maneiro! Que legal! Ah, Teca, você tá mais chinesa do que chilena. Sério? Gente, acabei ficando de todas as cores, menos rosa, né? E a gente acabou ficando das mesmas cores, seja qual for o país. Mas isso é bom. Entre os nossos países diferentes, não ia ter guerra nunca. Ah, isso só faz a gente ser mais amigas ainda. Que tal agora conhecermos algumas parlendas? Vamos lá? Sola, sapato, rei, rainha. Fui ao mar buscar sardinha para o filho do Luiz, que está preso na marinha. Os cavalos a correr, as crianças a brincar, todo mundo a se esconder. E mais uma. 3 crianças a brincar, 3 cavalos a correr, e quem for o mais esperto vai no pique se esconder. Qual é a brincadeira que vocês se lembraram? Eu me lembrei de uma das brincadeiras que eu mais gostava quando eu era pequena de brincar. Esconde-esconde. E pensando nisso, não é isso que a gente fala para as crianças ainda mais pequenas? Cuca! Achou! Cuca! Achou! Quem puder brincar neste tempo, mesmo que seja em casa, vamos brincar de esconde-esconde. Brinque com seu pai, com sua mãe, com seus irmãos, se escondam pela casa e se divirtam. Cuca! Achou! E agora? Vamos recitar? Mandei fazer um barquinho da casca do camarão. O barquinho saiu pequeno, só coube o meu coração. Vamos ver mais uma. O vento que veio hoje levou palha e deixou trigo. Eu quero é te perguntar se essa carranca é comigo. Mais uma. Minha mãe se chama Caca, minha avó Caca Maria. Em casa tudo era caco. Ai, meu Deus, que cacaria! Isso é poesia. Poesia popular brasileira.
que foi, Gutinho? Você não tá prestando atenção. Na verdade, eu tava pensando em outra coisa, Dinda. Você pode me ensinar a falar espanhol? Ah, é? E por quê? Eu tenho um amigo novo na escola, o Pablo, que quase não fala português. Aí eu queria aprender espanhol pra falar com ele. E de onde que ele é? Catatúnia. Catalunha. Isso. Mas é longe. É na Europa. Ah. E por que ele não fala europeus? Porque essa língua não existe. Cada país na Europa fala uma língua diferente. É que nem a gente aqui na América. Bem que eu achei estranho a gente não falar brasileiro. Exatamente. Mas isso tudo você vai aprender direitinho depois na escola. Isso é história. História? Mas então não é de verdade? Ai, meu Deus, Gutinho, você me deixa maluca. Eu vou te ensinar sim. Oba! Opa, Guto, onde é que você tá indo com tudo isso? A Dinda tá me ensinando outra língua. Sério? Depois você me ensina? É muito difícil. Mais tarde a gente mostra pra você e pra mamãe. Agora precisamos ensaiar. Tchau! Olá, Gaston. Que tal? Olá! Que tal, Marília? Ai, Marília. Não interrompe, mãe. É um nome comum na Espanha. Vine porque me contaram que tu madre hace una torta exquisita. Sim, muito esquisita. Muito esquisita. Esquisito? Falando que o meu que é esquisito. Peraí, ele me chamou de esquisito? Você é meio esquisito mesmo. Marília, esquisita é deliciosa em espanhol. Mira, Gastón, ya son más de las 3:15. Por eso, ya es hora de terminar. É, muito bom, filho. Muito demais. Graças. Tá vendo, mãe? Agora eu posso viajar pra Europa. É, só falta o dinheiro pro avião agora, né? Tem que ir de avião? Não, se você quiser, pode ir de navio também. Mas aí você vai levar tanto tempo quanto levou Cristóvão Colombo ou Vasco da Gama. Ah, não. Qual é? Eu torço pro Fluminense. Eu tô fora. Bobinho. Mãe, meu desenho tá ficando lindo! Eu fiz você, um jardim, uma mangueira, um jatão de água e... um arco-íris, Kika! Nossa! É mesmo! Ué, mas de onde vem o arco-íris? Da água da mangueira, Kika. Ninguém entende as minhas perguntas. Eu entendo, Kika. Sua mãe tem razão. O arco-íris se formou quando a minha luz iluminou as gotículas de água que vinham da mangueira. É sempre assim. O arco-íris que nós vemos nas cachoeiras, nos mares e nas cidades depois da chuva surge quando a minha luz branca penetra nas gotinhas de água que estão no ar. É aí que acontece a refração. Refração? Eu explico. Primeiro, minha luz chega até as gotinhas de água. Aí ela desvia de direção. Isso é que é refração. Então, surgem as 7 cores básicas do arco-íris. O vermelho, o laranja, o amarelo, o verde, o azul, o turquesa e o violeta. Já que você é uma menina tão iluminada e curiosa, toma este prisma de presente. Uau, um prisma! Ué, mas o que é um prisma? Eu sou um maravilhoso cristal transparente com muitos lados. Comigo você pode fazer uma experiência para entender a refração. Eba! Primeiro me coloque na direção da luz do sol. Viu? Quando a luz do sol atravessa um dos meus lados, aparece uma linda faixa colorida. É o espectro solar. Espectro solar são as cores que compõem a luz do sol separadas, como você está vendo. É? E quem é você?
Eu sou o famoso cientista Isaac Newton. Em 1665, eu fiz pela primeira vez a experiência do prisma, que você acabou de aprender. O que acontece com o prisma nessa experiência é igual ao que acontece com as gotinhas de água quando o sol bate nelas e o arco-íris se forma. Quer dizer que a luz branca do sol é uma mistura de um montão de cores? É isso aí, Kika. Quer ver? Experimente fazer um disco de cartolina com as cores do espectro solar pintadas e um buraquinho no centro. Agora, faça esse disco girar na maior velocidade. Viu? O disco ficou branco. O branco é a mistura de todas as cores. Mãe, eu fiz esse desenho colorido para você. Nossa, Kika, você é uma artista iluminada. O arco-íris está maravilhoso. É, ele apareceu por causa da luz branca do sol, que bateu nas gotinhas de água que saíram da sua mangueira. A luz atravessou a água, depois desviou de direção, numa incrível refração. E as 7 cores básicas foram surgindo, formando um arco-íris e deixando o meu desenho lindo. Nossa, Kika, mas de onde vem tanta iluminação e sabedoria? Se eu contar, você não vai acreditar. Um tchauzinho colorido e até o programa que vem com mais um De Onde Vem! Olá! Como vocês estão? Como passaram de ontem para hoje? Eu confesso que fiquei muito curiosa, querendo conhecer um pouco mais do Pequeno Príncipe. E você? Eu não vejo a hora de continuar essa história. Ah! Se você quiser acompanhar a leitura junto comigo, é só você baixar o livro no Portal da Educação através deste link. Vamos para a leitura? Levei muito tempo para entender de onde ele tinha vindo. O Pequeno Príncipe, que me fazia inúmeras perguntas, nunca parecia entender as que eu fazia. Foram palavras ditas por acaso que pouco a pouco me revelaram tudo. Assim, quando ele percebeu pela primeira vez meu avião, não vou desenhar um avião aqui. Seria muito difícil para mim. Ele perguntou: que coisa é aquela ali? Aquilo não é uma coisa. Aquilo voa, aquilo é meu avião. Senti-me orgulhoso de lhe dizer que eu voava. Ele então exclamou: como? Você caiu do céu? Caí, disse eu modestamente. Ah, que coisa engraçada! E o Pequeno Príncipe soltou uma bela risada que me deixou muito irritado. Gosto que as pessoas levem meus problemas a sério. E depois ele acrescentou: quer dizer que você veio do céu. De que planeta você é? Logo percebi um clarão misterioso que irradiava de sua presença e o interroguei sem rodeios. Então você veio de outro planeta? Mas ele não me respondeu. Balançou a cabeça levemente sem tirar os olhos do meu avião. A verdade é que em cima disso você não pode ter vindo de muito longe. E ele se entregou a um devaneio que durou muito tempo. Em seguida, tirando do bolso o carneiro que eu lhe dera, ficou contemplando o seu tesouro. Podem vocês imaginar o quanto me deixou intrigado aquela meia confidência acerca de outros planetas? Então, me esforcei para obter mais informações. De onde você veio, meu rapaz? Onde é a sua casa? Para onde pretende levar o meu carneiro? Após pensar um pouco, ele me respondeu: o bom é que essa caixa que você me deu pode à noite lhe servir de casa, né? Claro, e se você se comportar bem, eu lhe darei também uma corda para amarrá-lo durante o dia e uma estaca. A proposta pareceu chocar o Pequeno Príncipe. Amarrá-lo? Que coisa mais maluca! Mas se você não o amarrar, ele sai andando e se perde. E meu amigo soltou outra risada. E aonde ele irá? Isso não importa, ele irá andando em frente.
Então, disse o pequeno príncipe falando sério. Tanto faz. É muito pequeno o lugar onde eu moro. E talvez, com um pouco de tristeza, acrescentou. Andando sempre em frente, não irá muito longe. Aprendi assim uma segunda coisa muito importante. Seu planeta de origem era pouco maior do que uma casa. Isso não me surpreendeu muito. Eu bem sabia que foram os grandes planetas, como a Terra, Júpiter, Marte, Vênus, aos quais demos nomes, a centenas de outros, às vezes tão pequenos que mal podemos vê-los no telescópio. Quando um astrônomo descobre um deles, lhe dá por nome um número. Chama-o, por exemplo, asteroide 325. Tenho sérias razões para crer que o planeta de onde veio o Pequeno Príncipe era o asteroide B612. Esse asteroide só foi visto no telescópio uma única vez, em 1909, por um astrônomo turco. Naquela época, ele fez uma grande demonstração de sua descoberta num congresso internacional de astronomia, mas ninguém acreditou por causa das suas roupas exóticas. Os adultos são sempre assim, né, gente? Felizmente, para a boa reputação do asteroide B612, um ditador turco impôs a seu povo, sob pena de condenação à morte, que todos se vestissem à maneira europeia. O astrônomo repetiu a demonstração em 1920, elegantemente vestido, e desta vez todo mundo acreditou nele. Se lhes exponho todos esses detalhes sobre o asteroide B612 e lhes confio seu número, é por causa dos adultos. Eles gostam de números. Quando alguém lhes fala de novo amigo, não se interessam pelo que de fato importa. Jamais perguntam qual é o som da sua voz, quais as brincadeiras que prefere. Seu amigo coleciona borboletas. Não, ao invés disso, eles perguntam qual a sua idade, quantos irmãos ele tem, quanto que ele pesa, quanto ganha o seu pai. Só depois disso acham que o conhecem. Se você diz, tem uma linda casa de tijolos cor-de-rosa com gerânios nas janelas e pombos no telhado, eles não conseguem fazer uma ideia da casa. Será preciso dizer-lhes, vi uma casa de 100 mil francos. Então eles vibram, ai, deve ser linda! Assim, se você lhes disser, a prova de que o Pequeno Príncipe existe é que ele era encantador, que ele ria e queria um carneiro, e que se alguém quer um carneiro, isso prova que alguém existe, eles darão de ombros. Tratarão você como se fosse uma criança. Mas se você lhes diz, o planeta de onde ele veio é o asteroide B612. Então, eles ficarão convencidos e não importunarão mais com perguntas. Eles são assim mesmo. Não devemos lhes querer mal por isso. As crianças têm de ser pacientes com os adultos, ok? Mas a verdade é que nós que compreendemos a vida estamos pouco ligando para os números. Gostaria de começar essa história à maneira dos contos de fadas. Gostaria de dizer, era uma vez um pequeno príncipe que habitava num planeta pouco maior que ele e precisava de um amigo. Para aqueles que compreendem a vida, isso soaria muito mais verdadeiro. Não gostaria que lessem meu livro superficialmente. Me dói muito falar das lembranças. Já faz 6 anos que meu amigo se foi com seu carneiro. Se tento descrevê-lo aqui, é justamente para não esquecê-lo. É triste esquecer um amigo. Nem todo mundo teve um amigo. E corro o risco de ficar igual aos adultos, que só se interessam pelos números. Foi também por isso que comprei um estojo de aquarelas e um lápis. É difícil tentar desenhar na minha idade, quando não se fez outra tentativa a não ser desenhar jiboias fechadas e abertas aos 6 anos de idade. Tentarei certamente fazer retratos tão parecidos quanto possível, mas não sei se eu vou conseguir.
Um desenho pode ser bom, mas outro já não sai com a mesma semelhança. Erra um pouco também na proporção. Neste, o Pequeno Príncipe está muito grande, no outro ele está muito pequeno. Hesito também na cor das suas roupas. Assim, vou tateando de um jeito ou de outro. Vou me equivocar em certos detalhes importantes, mas neste particular mereço ser perdoado. Meu amigo nunca me dava explicações. Talvez me julgasse igual a ele, mas eu, infelizmente, não consigo ver o carneiro dentro da caixa. Sou um pouco como os adultos, já devo estar velho. Vocês acham, gente, que o aviador já tá ficando velho? Ele tá ficando triste. Vamos continuar essa história amanhã? Será que a gente vai poder ajudar o aviador a fazer desenhos com aquarelas e lápis de cor? Não percam amanhã a continuação dessa história. Um beijo! Estamos de volta hoje com mais um desafio do dia. Eu espero que vocês estejam bem, estejam se adaptando aí aos poucos com essas propostas que nós estamos oferecendo aqui diariamente para vocês. E não se esqueçam que a nossa missão, o nosso desafio principal é sermos investigadores. Descobrirmos muitas coisas legais e nos aventurarmos, assim como o Pequeno Príncipe está fazendo na leitura que está sendo compartilhada com vocês. Antes de começarmos, eu queria te dar uma dica. Sei que é tudo novo, que tem muitas coisas que nós precisamos ir aos poucos nos acostumando a fazer, mas seria bem legal que todos os dias, neste horário que você já sabe que nós estaremos aqui com essas aulas, você já separe todo o seu material escolar, escolha um local confortável, com um bom espaço para você desenvolver as atividades que precisa de mais movimento e também um espaço adequado para que você possa fazer os seus registros nas atividades que pedirem isso, que tudo possa ser feito com muito capricho, com muita dedicação, para que depois você possa compartilhar isso lá na escola com bastante qualidade, com aprendizagens bem ricas para vocês. O que você acha de tentar? Então hoje nós vamos usar alguns materiais também, basicamente o seu caderno, o lápis para você realizar algumas anotações, mas busque todos os dias deixar esses materiais já separados para a gente poder ganhar tempo e conseguir aproveitar ainda mais os desafios. Bom, mas agora vamos seguir em frente com a proposta do dia. Vocês se lembram do que nós conversamos na aula de ontem? Nós falamos sobre o Big Bang, aquela grande explosão que deu origem ao planeta Terra e aos demais planetas que formam o Sistema Solar. Descobrimos, além disso, além de falar do planeta Terra, nós descobrimos que a Terra foi formada há bilhões e bilhões de anos. Foi uma coisa que aconteceu da noite para o dia, né? E que lá no passado, nesses bilhões de anos atrás, ela não tinha nenhuma condição que fosse aí favorável para o desenvolvimento da vida de todos os seres vivos como nós conhecemos hoje. Água, ar, solo, não tinha nada que fosse possível a gente conseguir se alimentar, os outros seres também, né? Porque não é só a espécie humana que habita esse planeta. E foi necessário aí passar muitos e muitos e muitos anos para que as condições fossem sofrendo modificações e pudessem chegar da forma que nós conhecemos atualmente. Hoje, nós vamos falar um pouquinho mais sobre o Sistema Solar e os outros planetas que formam tudo isso. Não é só o planeta Terra e você vai descobrir isso junto comigo hoje. Como eu disse, nós vamos precisar do seu caderno, de um lápis, para que nós possamos registrar algumas informações iniciais. Então, você deve primeiro anotar no seu caderno a data de hoje e o tema do nosso desafio, que é Sistema Solar.
isso é só uma ideia, tá? É sempre muito importante que em todas as aulas vocês consigam anotar o tema da aula e a data de hoje. Isso vai facilitar bastante quando vocês retornarem lá para a escola. Então, esse que eu estou mostrando é um exemplo de como você pode fazer aí no seu caderno. Bom, a nossa primeira parte é uma entrevista. Você vai precisar pedir ajuda e mobilizar aí as pessoas que estão em casa com vocês. Pode ser qualquer pessoa, tá? Como a gente tem pouco tempo junto, você vai fazer essa pergunta para uma pessoa apenas. E depois que acabar a aula, você pode pegar e conversar com outras pessoas para ampliar ainda mais a sua pesquisa. Então, quais são as perguntas dessa sua entrevista? Você vai perguntar para essa pessoa se ela acha que nós temos outros planetas no sistema solar. Será que existem outros planetas além da Terra? Faça essa pergunta. Se a pessoa disser que sim, pergunte a ela qual. Qual planeta ela já ouviu falar o nome? Qual planeta ela já conhece? Se ela falar que não, que ela acha que só existe um planeta Terra, pergunte para ela por quê. E anote aí no seu caderno. Você vai ter 5 minutinhos para essa entrevista. Se você não conseguir fazer todo o registro, não tem problema, você pode pedir ajuda para um adulto ou fazer a sua representação do seu melhor jeito, da escrita da maneira que você conseguir fazer ou até mesmo com um desenho. Tudo bem? Tô esperando vocês. Mãos à obra! Aqui na escola da Prefeitura de Guarulhos, Edson Nunes Maleca, no bairro Ponte Alta, você vai conhecer o dia a dia dos alunos surdos durante as atividades realizadas em sala de aula. As classes bilíngues de surdos, elas têm essa configuração no espaço com as mesas em U, para que eles possam interagir, conversar em sinais, e como a língua ela é visual, então um tem que olhar para o outro. Então esse é o A, depois o B, o C. Principalmente com os menores, diariamente a gente mostra a configuração de mãos do alfabeto manual. F, G, o G. Essa letra de quem? Da Gisele. Que eles estão fazendo um trabalho com material dourado, aprendendo a somar e subtrair. Então agora nós mostramos uma história usando o Data Show, que é um recurso muito importante para os alunos surdos, porque é bem visual, um tamanho bacana. A Maria e o Bernardo, eles são os representantes da nossa sala. Nossa escola faz assembleias semanais, onde eles fazem alguns combinados de problemas da escola. Por exemplo, estava tendo muito desperdício de comida. Então foi combinado na assembleia que os representantes iriam orientar os demais alunos a pegar pouca comida. Se quiser repetir, pode repetir. Ah, ele tá mostrando o sinal de banana. Então elas ficam olhando as crianças, orientando para pegar pouca comida. Se quiser mais depois pode repetir, para evitar o desperdício. Então esse foi um dos combinados da assembleia. Assim como as crianças, os alunos ouvintes, os alunos surdos, eles também gostam muito de história.
E esse é um momento do nosso dia que eles interagem um com o outro, eles ficam imaginando, criam todos os personagens que tem na história, eles aprendem sinais novos, então isso permite que amplie o repertório linguístico deles. Eles aprendem também sobre a estrutura do livro, então a gente sempre está falando o nome do autor que escreveu o livro, se tiver ilustrador. A gente sempre mostra também a fábrica, a editora, né, que fez esse livro, para eles entenderem esse processo até chegar no produto final, além da história em si, que é importante para eles se tornarem leitores. Então, pessoal, esse foi um pouquinho do nosso dia a dia com as crianças surdas da nossa escola. Terminaram, não tem problema, depois vocês enriquecem aí esses registros, igual eu acabei de explicar para vocês. Agora vamos ver o que os cientistas nos falam sobre essas questões que vocês acabaram de usar aí na entrevista. Observe essa imagem que eu coloquei aí para vocês. Esses são os planetas que, juntamente com a Terra, formam o Sistema Solar. Estão vendo essas linhas aí em volta dos planetas? Essas linhas são as órbitas. Elas representam o caminho que o planeta faz em torno do Sol. Elas estão aí como se fossem ruas, grandes avenidas pelas quais cada planeta passa todos os dias, e eles não saem do seu caminho, e isso faz com que esse trajeto que eles possuem em torno do Sol seja sempre o mesmo. Os primeiros planetas, Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, eles estão mais próximos do Sol. Se você olhar aí nessa imagem e for contando direitinho da primeira linha que está mais perto do Sol para a quarta linha, que são esses 4 primeiros que eu falei para você, na primeira linha, lá pertinho do Sol, nós temos Mercúrio. Aí acompanha na segunda linha. Na segunda linha nós temos Vênus, então ele é o segundo planeta em relação ao Sol. A gente sempre olha dos que estão mais próximos para os que estão mais distantes do Sol. Na terceira linha, nós temos o planeta Terra, o nosso planeta. E na quarta linha, olha aí bem direitinho, nós temos Marte. Esses 4 são considerados planetas que estão mais próximos do Sol. Depois, nós temos, segue aí nas linhas também, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, sendo que esses planetas eles estão mais distantes do Sol. Então a gente vai do que está mais próximo do Sol para aqueles que estão mais distantes do Sol. E será que isso tem alguma diferença? Será que estar mais próximo do Sol ou mais distante do Sol modifica alguma coisa que nós temos na superfície dos planetas? Essa é a segunda parte do seu desafio. Você vai registrar aí no seu caderno, parte 2, né, do nosso desafio, e vai colocar o que você pensa a respeito disso. Estar mais próximo do Sol, estar muito longe do Sol, estar
ali no meio do caminho, como acontece com o planeta Terra, faz alguma diferença na sua opinião? Você vai ter aí mais 5 minutinhos para realizar o seu registro. Da mesma forma que eu já disse para vocês anteriormente, façam a sua resposta da maneira que vocês acharem mais fácil nesse momento. Ou façam isso na forma de um texto, ou você pode também fazer isso na forma de uma ilustração. Capricha, tô esperando vocês! Os alunos surdos da Escola da Prefeitura Crispiniano Soares fizeram uma visita ao Zoológico de Guarulhos. Uma iniciativa que proporcionou integração e imersão linguística entre os alunos surdos da escola. Fazendo uma pesquisa lá no site do Zoológico de Guarulhos, lá mostra que tudo isso daqui, todo esse zoológico de Guarulhos, que é muito legal, foi criado lá no passado. Sabe quando? Em 1981. Isso mesmo, de verdade. Que bacana, entenderam? A cada visita que a gente realiza, ela tem a perspectiva de um trabalho de protagonismo do aluno surdo. E uma das ações é o trabalho de monitoria aluno-aluno, que consiste em selecionar alguns alunos que já apresentam um repertório maior de língua de sinais e também de conhecimento, para que ele seja um monitor de alunos menores que estão ali aprendendo a língua de sinais e tendo os seus primeiros contatos com muitos conceitos, com muitos elementos que esses alunos maiores já tiveram e já vivenciaram. Eles comem ovos, insetos. Insetos? Isso! E também o que é isso que está mostrando na figura? É mamão! Não! Eles comem frutas, frutas no geral. Então eles comem insetos, flores e muitas frutas. Então vamos ver os outros animais? Nossa, que feio! Aquele macaco abrindo a boca daquele jeito para comer a fruta. É, paciência, você também não abre a boca para comer? Eu não, olha lá o jacaré. Olha, igual a camisa da Pro. Essas atividades, elas são fundamentais na escolarização dos alunos surdos, porque elas permitem que eles interajam e observem diretamente diversos elementos da natureza que já foram vistos por eles no contato com os livros, com os textos trabalhados em sala de aula. É a onça, é ela. Olha uma piscininha para ela nadar. Essas são algumas das atividades que a Prefeitura de Guarulhos realiza com os alunos surdos nas 3 escolas polo da rede municipal: Sofia Fantasini Sequinato, Edson Nunes Maleca e Crispiniano Soares.
todas as condições presentes nos planetas, toda a sua composição química, a quantidade de luz solar que esses planetas recebem e até mesmo o deslocamento que eles desenvolvem aí em torno do Sol, faz com que eles sejam muito diferentes. Não precisa mudar a sua resposta. Essas concepções iniciais, elas são muito ricas. Pensar a respeito de diferentes assuntos é muito importante. Mas é importante também que vocês saibam neste momento que essas condições interferem sim. A quantidade de luz que esses planetas recebem do Sol faz com que muitas coisas que acontecem na superfície e que são essenciais para o desenvolvimento da vida sejam diferentes. E para ficar bem fácil de pelo menos observar, já que não dá para a gente conseguir fazer uma viagem assim como o Pequeno Príncipe consegue fazer e de repente ir visitar um outro planeta, pelo menos por enquanto ainda não é possível, né? Vamos ver duas imagens. Na primeira imagem, nós temos a superfície do planeta Terra, o nosso planeta. É uma parte de florestas. E as florestas, elas são ambientes bem ricos, não apenas pela presença das árvores. Existem muitos seres vivos que vivem nesses ambientes. Então, é a primeira imagem. A segunda imagem é uma foto de satélite tirada pela NASA. E essa foto, ela mostra a superfície do solo, sabe de qual planeta? De Marte. Olha a diferença que existe. E esses dois planetas não estão tão distantes assim, né? Então, nós temos a Terra e logo depois, na próxima órbita, nós já temos o planeta Marte. E olha a diferença que existe na superfície desses dois planetas. Então, essas condições, elas mudam muito de acordo com a posição que esses planetas estão, porque é exatamente essa é uma das características que faz com que nós tenhamos condições essenciais e adequadas para o desenvolvimento da vida. Existem outros fatores, mas dentro daquilo que nós estamos conversando neste momento, é importante que vocês saibam que essa diferença, ela existe. Vamos agora para a proposta do nosso desafio, que você deverá começar a realizar assim que acabar esta aula e estar com ele prontinho para a nossa próxima aula amanhã. Então, o que você vai fazer? Você precisa escolher um local aí na sua casa onde exista a iluminação do sol a maior parte do dia. Se for possível isso o dia todo, melhor ainda. Caso contrário, faça uma marcação onde você consiga maior incidência de luz solar ao longo de todo o dia. Feita essa marcação, você deve reproduzir essa mesma situação no seu caderno. A imagem vai ficar mais ou menos assim como eu vou mostrar para você. Então, nesta marcação, você deverá posicionar-se ao longo de todo o dia e fazer marcações. Então, terminando a aula, você faz a marcação, se posiciona neste ponto marcado aí com o X e observe onde estará a sua sombra. Aí, corre lá no seu caderno e marca assim como eu vou te mostrar. Então, a sua primeira marcação será no horário que nós terminarmos nossa aula. Primeira marcação. Seria muito importante você também conseguir marcar a posição da sua sombra ao meio-dia. Depois, marcar por volta das 14, 15 horas. E uma outra marcação no final da tarde, antes do pôr do sol. Aí amanhã, quando você acordar, se o sol já estiver bem reluzente, você vai fazer uma última marcação antes de vir assistir a aula. Então, esse registro aí no seu caderno vai ficar com várias linhas. Essas linhas representam a sua sombra
e aí você marca embaixo qual é o horário que você conseguiu fazer a sua observação, a sua investigação. Se você não conseguir anotar tudo, peça ajuda para um adulto e amanhã, no horário da nossa aula, esteja com todos esses materiais em mãos, combinado? Esse é o meu desafio para você hoje. Até amanhã! Fala galera, tudo bem? Eu sou o professor Charlie e a aula de hoje é sobre língua e linguagem. Vamos começar falando da noção de língua. A língua é um sistema organizado, ou seja, quando você ouvir essa palavra, quando alguém falar para você que a gente vai aprender algo sobre uma língua, a gente está falando de um complexo muito bem organizado, tal como é a língua portuguesa. Pense você que a gente utiliza diariamente um código verbal para se comunicar. Esse código tem um conjunto de regras próprias. Por isso que a gente chama esse sistema de um sistema organizado. Você não vai criar uma frase do tipo cadeira, bola, chão, socorro. Essas palavras não combinam, essas palavras juntas não transmitem uma mensagem comunicativa. A propriedade da língua é ser esse sistema bastante complexo que gira em torno de algumas regras bem específicas. A língua também é aquilo que a gente chama de idioma. A gente fala o português, outros países falam outras línguas e essas línguas contam com sistemas próprios. Se você for dar uma olhadinha, por exemplo, na língua inglesa, você vai perceber que o adjetivo vem antes do substantivo em algumas regras. E aí você diz, isso é uma regra do inglês. O português tem as suas regras e é isso que torna a nossa língua tão própria, tão complexa. Língua também é aquilo que gira em torno de regras tão específicas que dão um certo tipo de medo em alguns alunos. Sabe por quê? A famosa gramática. A gramática, essa sim, às vezes nos assusta. Sabe por quê? Porque ela tem a obrigação de contar com todo o conjunto de regras que rege o funcionamento de uma língua. Para isso, é muito importante que a gente domine tanto um bom vocabulário, quanto consiga compreender quais são os mecanismos que permitem que a nossa comunicação ocorra do modo mais pleno possível. Então a gente vai aprendendo, por exemplo, que existem tipos de substantivo, tipos de adjetivos, tipos de verbos. Isso tudo gera no início para a gente uma grande confusão. Mas não vamos esquecer o foco, que é o quê? Compreender o sistema geral dessa língua. Então pense comigo, a gente utiliza um código verbal para se comunicar. Esse código verbal pode ser manifesto de forma escrita, de forma oral. A gente utiliza também todo o mecanismo que a língua nos oferece para garantir uma comunicação plena, que é o que a gente chama de gramática, essas regrinhas que a gente vai aprender pouco a pouco ao longo da vida. No caso do Brasil, a nossa língua oficial é a língua portuguesa. Existe todo um histórico por trás disso, né? Nós somos um país colonizado por Portugal. Portugal traz para a gente essa língua original do latim, de uma variação do latim. É bacana compreender um pouco a história do nosso idioma e a história das línguas, que a gente compreende que a língua envolve dimensões históricas, sociais, culturais, histórias de disputa também, né? Não por acaso a língua portuguesa vem de uma variação do latim, que aos poucos vai ganhando uma propriedade, uma particularidade tão especial que se transforma no que a gente chama hoje de língua portuguesa. E olha só que barato, a língua portuguesa falada aqui no Brasil, ela tem muitas diferenças em relação à língua falada em Portugal. Por mais que tenha ocorrido em 2009 aquilo que a gente chama de um acordo ortográfico que unificou a ortografia dos países que falam a língua portuguesa, é importante que a gente perceba que a maneira que a gente fala essa língua ela é muito própria, ela é muito particular, a ponto de alguns autores falarem no português brasileiro, que é real. Esse tom, essa melodia, são essas propriedades que a gente construiu ao longo da história do nosso país que dão à língua portuguesa esse lugar tão especial no campo de línguas lusófonas. O Brasil também tem uma segunda língua oficial, que é a Libras, é a língua brasileira de sinais. Alguns chamam de linguagem, mas é uma língua, ela também tem um sistema organizado. Não vai pensar que utilizar a Libras é só aprender algumas letrinhas e seguir em frente, não. Não, ela é uma língua, ela também tem a sua complexidade, ela também tem a sua gramática própria, ela também é regida por determinados mecanismos que tornam a Libras tão especial quanto a língua portuguesa. Não por acaso que as duas são consideradas línguas oficiais da República Federativa do Brasil. Então, fica claro para você, nossa língua oficial é a língua portuguesa, ela é regida por um sistema de regras. Mas a gente fala só com o código verbal? Não, né?
O ser humano tem diversas maneiras de se comunicar e é por isso que a linguagem, que é o segundo tópico dessa aula, é um sistema tão interessante de ser compreendido. Olha só, com certeza você vai saber do que é que eu estou falando aqui. A gente se comunica diariamente por meio de imagens, sons, gestos, outros mecanismos que não só a palavra. Já imaginou se no meio de um caminho que a gente estivesse fazendo na estrada, andando de carro, a gente se deparasse com uma placa como essa, né? Cuidado, estamos em obras. Perceba, a gente tem um código verbal escrito, tenho aqui algumas palavras, se eu domino essa língua, eu compreendo que mensagem esse texto transmite para mim, e essa mensagem ela vem acompanhada de uma imagem. Bom, as pessoas que estão dirigindo, estão numa estrada, se elas se deparassem com uma placa com muitas informações textuais, gente, essa placa ia gerar um pouco de dificuldade de comunicação, as pessoas nem iam conseguir ler e o objetivo principal da língua e da linguagem, que é comunicar, transmitir uma mensagem, ia ser prejudicado. Então a gente precisa de mecanismos outros que não só a palavra, a gente precisa da imagem, a gente precisa do recurso visual. Quando a gente faz uma comunicação hoje digital, por meio de um suporte eletrônico, a gente está utilizando não só um texto. Hoje uma imagem como essa significa muito mais do que uma mensagem textual muito longa. Então eu preciso também dominar outros códigos, que não só o código escrito, que não só o código oral. E aí eu vou para o segundo tópico da nossa aula, que é a linguagem. Linguagem, quando alguém falar isso para você, a gente está falando de comunicação, expressão de algum tipo de ideia. Quando eu me comunico com alguém, eu estou me comunicando por meio de uma linguagem, não só a linguagem textual. A roupa que eu visto transmite uma linguagem. Sabia que quando você entra num espaço, a sua expressão fisionômica, a maneira com que você se comunica com o outro, seja por meio de um gesto, seja por meio da roupa que você veste, seja por meio de um sorriso de canto de boca, uma maneira que você ajusta o seu óculos, tudo isso comunica algo. E é isso que torna a linguagem humana tão especial, porque a gente não fica só tendo que decifrar o que o outro vai falar. A gente também tem que entender como o outro se mostra pra gente. E a maneira de se expressar é aquilo que a gente chama de uma forma de comunicação. Eu tenho, por exemplo, a comunicação sonora. Se você ouve um barulho, por exemplo, que sinaliza para você que está chovendo, alguém não precisa dizer para você, ei, está chovendo. Se você sente o cheiro de terra molhada, essa sensação que você tem, que o olfato permite a você, também comunica algo, comunica que está chovendo. Você não precisa da palavra, você não precisa nem ser alfabetizado para compreender esse código. A linguagem é feita de múltiplas possibilidades de comunicação. Por isso que a gente chama a linguagem de um mecanismo de transmissão. Um mecanismo de transmissão de informações. Então, quando você, por exemplo, vai ao teatro, você domina um código, né? Você não pode usar o celular, você tem que permanecer sentado, dentro de um ambiente silencioso, você tem que ter uma conduta, uma postura que faz parte de um contexto. E a língua está sempre voltada para um contexto. Isso é super importante, eu vou voltar a falar disso daqui a pouco. Verbal, por quê? Porque uma das principais formas de linguagem, uma das principais formas de comunicação que o ser humano utiliza é a linguagem verbal. Quando falarem para você que você está utilizando, que você precisa utilizar a linguagem verbal, a gente está falando da linguagem com as palavras, aí não tem para onde correr. Que pode ser essa linguagem que a gente utiliza oralmente e também é a linguagem que a gente utiliza de forma escrita. Abra um jornal, acesse um site, pegue uma revista e você vai perceber que num suporte como esse existem diversos textos. Você vai encontrar, por exemplo, um anúncio. Um anúncio tem imagens e tem textos. Você pode não dominar a língua daquele anúncio. Vamos imaginar que você não fale francês e você está lendo um jornal em francês. Você pode não dominar aquela língua, mas aquelas imagens vão te ajudar a compreender o significado daquele texto. A disposição daquelas informações numa folha de jornal, numa folha de revista, numa página de internet, apresenta para você possibilidades de compreensão. Por isso que a linguagem ela vai além do código textual, porque ela permite que você domine outras formas. Perceba que se você vê uma cor muito forte num anúncio, você já percebe que aquilo ali é um realce, aquilo ali chama a atenção para uma mensagem que o anunciante quer passar para você. Não vamos esquecer nunca que é comunicação, é mensagem, é informação. Quem usa a linguagem quer se comunicar, quer dizer algo. A outra forma de linguagem muito comum que a gente utiliza é a não verbal, que é a que não utiliza a palavra. E aí são alguns exemplos como os sons, as imagens, as cores, todas aquelas linguagens que não utilizam a palavra, a gente chama de não verbal.
Então imagine você que você está num ambiente e alguém faz assim para você. Existe um código cultural que faz com que você compreenda que isso aqui é um sinal de confirmação, um sinal de positivo, um sinal de que alguém está sinalizando para você só mesmo um aceno. Às vezes alguém responde a um aceno para você assim, assim. Você não precisa falar para se comunicar. Então existem gestos. Os gestos dizem muito, às vezes mais até do que as palavras. Percebe que às vezes a gente está se comunicando com alguém e alguém diz, nossa, você está falando isso, mas parece que você não está querendo dizer. É porque a linguagem ela vai além da capacidade humana. Às vezes ela nos mostra que a gente está transmitindo uma mensagem que nem queria transmitir, mas que a linguagem, por essa força, essa capacidade, essa necessidade de transmitir a informação, ela vai além muitas vezes do nosso controle, do nosso limite. A gente também fala em linguagem mista. O que é isso? A linguagem mista é esse conjunto, é esse encontro da linguagem verbal com a não verbal. Então, você percebe, por exemplo, no anúncio, você percebe nessa placa, no Cuidado Estamos em Obras, aqui eu tenho texto e eu tenho imagem. Me comunico de duas formas, então a gente chama essa linguagem que propõe essa mistura, essa conexão de linguagem mista. Uma outra linguagem que os autores já estão começando a colocar em questão hoje é a linguagem digital, que é toda essa linguagem que utiliza o código, que precisa de um código tecnológico digital para ser transmitida, tal como esse tipo de linguagem que a gente utiliza em conversas, em comunicações, que dependem de um suporte tecnológico. Sabe o que eu quero falar para você? Que não adianta a gente saber o que é língua e saber o que é linguagem se a gente não entender que a língua só existe por meio de gêneros textuais. Então, eu quero te dar uma dica. Sempre que você for pegar um texto, sempre que você for tentar decifrar a comunicação, lembra sempre, língua, linguagem, comunicação só existem dentro de uma situação comunicativa. Então você sabe, por exemplo, que quando você for a uma festa muito formal, você não vai poder utilizar alguns recursos de linguagem, tal como as gírias, tais como uma comunicação tanto mais informal, até numa roupa, né? Há quem diga que a linguagem, que a língua é como se fosse a roupa que a gente veste. Em cada situação que a gente vivencia, a gente precisa utilizar a linguagem, a língua adequada. Então, pensa comigo. A partir de agora, quando você ouvir falar em linguagem, é toda e qualquer forma de comunicação. Tudo que comunica é linguagem. Tanto é que existem as linguagens artísticas que comunicam de diferentes maneiras, por meio da música, da pintura, do teatro, da dança. Tudo isso é linguagem, tudo isso comunica. E sempre que eu falar de língua, aí eu já estou falando de um sistema muito mais regrado, muito mais complexo, muito mais conceitual dentro de uma proposta estabelecida. Quase sempre, muitas vezes, por meio de um sistema de regras chamado de gramática. Então é isso. Na aula de hoje a gente aprendeu a diferença entre língua e linguagem, ok? Muito obrigado. Olá, bom dia para você que está me assistindo. Meu nome é Patrícia, eu trabalho na Secretaria Municipal de Educação, na Divisão Técnica de Políticas para a Diversidade e Inclusão Educacional. Eu estarei com você às terças-feiras, das 10h20 às 10h30, para falarmos sobre as atividades de vida diária. Eu sei que nós estamos vivendo um momento difícil, de isolamento social, onde nós estamos privados de tantas coisas, e até mesmo por medida de proteção ao coronavírus, as crianças nesse momento estão passando por essa privação de acesso às escolas, de acesso às terapias e tantas outras coisas, né? Então é preciso buscar, criar estratégias, né? Para que possamos então realizar as atividades com as crianças em casa. Atividades essas que são muito importantes e sempre respeitando o ritmo de desenvolvimento de cada um, respeitando as potencialidades, né? Mas entendendo que as atividades de vida diária nada mais são do que atividades de desempenho ocupacional que nós realizamos todos os dias, mas não são só as tarefas de autocuidado, como higiene pessoal, alimentação e vestuário. Muito mais do que isso, são todas as atividades, como sentar-se, virar-se de um lado para o outro, manipular objetos, ler um livro. E essas atividades, elas são importantes para toda criança, seja ela com ou sem deficiência. É claro que nós
quando falamos da criança com deficiência, nós sabemos que muitas dessas atividades é um desafio. Um bebê, quando nasce, ele está num estado de total dependência do adulto. E à medida que ele vai crescendo, ele vai se desenvolvendo, ele vai realizando essas atividades até chegar ao ponto, de não precisar mais de apoio, de nenhuma ajuda do adulto. Já as crianças com deficiência, muitas vezes, elas passam por anos, nessa dependência. É preciso trabalhar com essa criança para alcançar, junto com ela, esse processo de autonomia e de independência. E para isso, hoje nós vamos fazer uma atividade muito importante e eu tenho certeza que ela fará toda a diferença. Eu sou profissional dessa área, eu sou analista do comportamento ao transtorno do espectro autista e sou mãe de uma criança com autismo. Assim como você que me assiste, vive esse desafio diário, eu também vivencio. Então, eu venho aqui também compartilhar com vocês um pouquinho da minha vivência, um pouquinho das atividades que eu realizo e que eu sei que faz toda a diferença. Nós vamos criar hoje um quadro de rotina. Nós temos rotina todos os dias. Quando a nossa rotina é alterada, tudo muda, Nós ficamos um pouco irritados. O que vai acontecer, Ansiosos. Imagina a criança com deficiência, que ela tem uma rotina. Qualquer alteração que não for previsível a ela, não for dita a ela ou mostrada a ela, imagina como ela fica ansiosa, ela fica irritada, ela vai ter comportamentos agressivos, as crises de birra, elas tendem a aumentar. Então nós precisamos estruturar a rotina dessa criança, mostrar para ela, como será o dia dela. Então nós vamos fazer isso como? Nós vamos fazer isso com o material que nós temos em casa. Eu tenho aqui uma folha e eu posso dividir essa folha em 4 pedaços. E aqui eu tenho, nesses 4 pedaços eu posso ter uma rotina já do período da manhã. Você pode ter imagens impressas, e colar nesses pedaços. Você pode desenhar as imagens, você pode achar numa revista na sua casa e colocar, e você também pode escrever. Eu não sei desenhar, eu também não tenho uma coordenação motora muito boa para desenho, mas eu não tenho como imprimir, eu não acho as revistas aqui, nossa, minhas coisas estão tudo guardada até eu tirar tudo isso, então eu vou escrever. Mas meu filho, ele não sabe ler e escrever, como que é isso? Eu vou escrever, ele não vai entender. Não, ele entende sim, e eu vou falar como, tá? Porque também a escrita é um desenho. Mas, para ilustrar melhor, eu imprimi imagens maiores. Nós não utilizamos imagens tão grandes, tá? Esses pedaços menores de papel é melhor. Mas para que a ilustração fique melhor, então eu vou mostrar para vocês. Aqui eu tenho uma escova de dentes, tá? Então a primeira atividade que essa criança vai realizar é a escovação de dentes. A segunda atividade que essa criança vai realizar é tomar o café da manhã. E ela toma o quê? Quando ela acordar, ela toma leite. Então eu peguei aqui uma caneca de leite e eu vou colocar aqui embaixo. E a próxima atividade que ela vai fazer é assistir um desenho do Peixonauta ou qualquer outro desenho que ela goste. Então eu coloco aqui também. E a próxima atividade é uma brincadeira. Nós vamos brincar de boliche. Então eu coloco aqui também. O que eu tenho aqui no período da manhã? Eu tenho um quadro de rotinas, um painel visual com imagens. Claro que eu não posso deixar essas imagens aqui o dia inteiro. Depois que a criança escovou o dente, tomou leite, assistiu o desenho e brincou de boliche, as imagens não podem ficar aqui. Por quê? Senão ela fica confusa. Ela não vai entender o que ela fez do que ela tem que fazer. Então, à medida que essa criança faz as atividades, nós temos que ir retirando essas imagens.
Então eu criei esse quadro, eu vou trazer a criança, né, para visitar esse quadro e vou dizer a ela: olha, você escovou os dentes, agora você vai tomar café. Depois que ela toma café, eu retiro, venho com a criança aqui e falo: agora você vai assistir desenho, agora é hora do desenho. Depois que ela assistiu o desenho, eu retiro e vou dizer: agora nós vamos brincar. Veja que interessante, eu disse: agora você vai assistir desenho, você é a criança. Eu não vou estar com a criança assistindo desenho, vou estar fazendo as coisas de casa, adiantando o almoço, passando uma roupa, lavando uma louça. Mas agora eu vou dizer: nós vamos brincar, porque é importante essa interação social. Muitas crianças com autismo e deficiência intelectual, eles têm essa dificuldade de dar função ao brinquedo e à brincadeira. Muitas passam o dia, né? Pega um cabide, fica andando para lá e para cá dentro de casa com cabide, pega um objeto, pega a tampa de uma panela. Você nunca vê ela pegando um brinquedo, é sempre alguma coisa, um utensílio do dia a dia lá de casa e fica para lá e para cá. Então é importante a gente sempre mostrar para a criança qual é a função, né, daquele cabide, qual é a função daquela tampa, qual é a função dessas garrafas PET que eu quero agora, de jogar boliche, pegar uma bola, mostrar, jogar junto com a criança. Ela tem essa coordenação motora muitas vezes mais rígida, né, mais difícil, e fazer junto com a criança. Isso é muito importante. Não só a criança aprende, nós também aprendemos com ela. Então, eu peço a vocês que criem esse quadro com essa criança e sem pressa. Eu vou criar, mas ela já vai aprender amanhã? Não. Né? Nós vamos seguir o ritmo de desenvolvimento da criança, respeitando suas potencialidades, respeitando qualquer limitação, não importa. Nós vamos caminhar junto com a criança. Né? A proposta é fazer junto. E nós vamos ser surpreendidos quando a gente achar que ele não vai conseguir, ele não aprende. Não, a criança vai lá e nos surpreende. Sempre ela nos surpreende, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Agradeço a participação de vocês e até o nosso próximo encontro. Um abraço.